Mesa diretora da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, para o biênio 2013-2014. Marcos Aurélio de Araújo, presidente. Lindalva Batista Linhares, primeira vice-presidente. Francisco Hilário de Oliveira, segundo vice-presidente. Raimundo Ocieldo de Souza Sena, primeiro secretário. E Paulo Maciel de Oliveira, segundo secretário. Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, legislando com participação. Presidente Marcos Aurélio de Araújo. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o inciso 2º do artigo 60 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Ocieldo de Souza Sena, efetuar a chamada das senhoras e senhores vereadores. Dia presidente, senhores vereadores, Palácio Legislativo, vereador José Guilherme Chaves, oitava sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, a realizar-se-á dia 26 de setembro de 2014. Edsério Tarrino de Souza. Presente. Francisco da Chaga Marmoreira, ausente. Francisco Elinor Fernandes, ausente. Francisco Feitosa Guimarães. Presente. Francisco Hilário de Oliveira, ausente. Lindalva Batista Linhares. Ausente por justificativa. Marcos Aurélio de Araújo. Presente. Nauriz Gadeira de Almeida. Presente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Pedro Nogueira Ferreira. Presente. Raimundo Ocieldo de Souza Sena, presente. Havendo o número legal de acordo com o artigo 185 do Regimento Interno, declaro aberta a oitava sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, a ser realizada neste dia 26 de setembro de 2014. Senhoras e senhores vereadores, solicito o vereador Raimundo Ocieldo de Souza Sena, primeiro secretário, para efetuar a leitura das matérias do expediente. Inicialmente, solicito proceder à leitura da ata da 7ª sessão ordinária e segundo período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 19 de 2014. Ata da 7ª sessão ordinária, segundo período, segunda sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 8 horas e 7 minutos, no plenário vereador Sobrinho, José Mendes Sobrinho, desta Câmara Municipal, com a proteção de Deus, com a execução do hino nacional. Na presidência, o vereador Marcos Aurélio de Araújo, secretariado pelo vereador Raimundo Ocieldo de Souza Sena. O senhor presidente solicitou ao vereador Raimundo Ocieldo de Souza Sena efetuar a chamada dos senhores vereadores que compareceram. Edsério Tarrino de Souza, Edsério Tarrino de Souza, Francisco da Chaga Marmoreira, Francisco Elinor Fernandes, Francisco Feitosa Guimarães, Francisco Hilário de Oliveira, Marcos Aurélio de Araújo, Lindalva Batista Linhares, Nauriz Gadeira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Nogueira Ferreira e Raimundo Ocieldo de Souza Sena. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da 5ª sessão ordinária do primeiro período, realizado no dia 5 de nove de 2014, sendo aprovada. Em seguida, solicitou do vereador Raimundo Ocieldo de Souza Sena efetuar a leitura do decreto
027/14, onde o prefeito municipal José Marcos Moreira decretou luta oficial por 3 dias em toda a área territorial do município de Itabureiro do Norte, em razão do falecimento do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, João Moreira da Silva, no dia 12 de setembro de 2014. O senhor presidente informou a todos os vereadores a não realização da 6ª sessão ordinária em virtude do decreto de que constara de luta oficial. Continuando, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias do expediente que constaram: ofício de número 23.884/14, processo de prestação de conta de gestão do secretário de Meio Ambiente e Turismo, exercício financeiro de 2010 e responsabilidade de Jesus Moreira de Andrade. Ofício 25.297/14, prestação de conta de gestão da Secretaria de Esporte e Juventude de Itabureiro do Norte, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade de Raimundo Moreira de Almeida. Indicação de número 042/14, de autoria do vereador Paulo Maciel de Oliveira, requerendo do chefe do Executivo Municipal viabilizar, através das Secretarias de Obras e Serviço Público e Desenvolvimento Urbano, a colocação de placas indicativas urbanas com nome de ruas nos diversos bairros de nossa cidade, especialmente daquelas artérias urbanas que receberam denominação oficial nos últimos anos. Parecer 015/14 da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania, o processo de emenda à Lei Orgânica de número 001/14, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera o artigo 17 da Lei Orgânica do município de Itabureiro do Norte, na forma que indica. Parecer de número 016/14 da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 002/14, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera e acrescenta o inciso ao parágrafo 5º do artigo 104 da Lei Orgânica Municipal, que institui a mesa permanente de negociação e dá outras providências. Leitura de ofício encaminhado e recebido, dando continuidade na forma do artigo 25 da Lei Orgânica 147 do Regimento Interno. O senhor presidente abriu espaço aos cidadãos e cidadãs para o uso da tribuna popular, que foi usado como pessoa física o senhor Jesus Moreira de Andrade. Continuando e dando início ao grande expediente, com duração de 3 horas, o senhor presidente solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena informar as inscrições dos vereadores Francisco Feitosa Guimarães, Naulis Gadeira de Almeida, Raimundo Luciano de Souza Sena e Elisélio Tarrini de Souza. Em seguida, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia e solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena efetuar a leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou: primeira discussão e votação, projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/14, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera o artigo 17 da Lei Orgânica do município de Itabureiro do Norte, na forma que indica. Projeto de emenda à Lei Orgânica de número 002/14, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera e acrescenta o inciso 5º o inciso ao parágrafo 5º do artigo 104 da Lei Orgânica Municipal, que institui a mesa permanente de negociação e dá outras providências. Segunda discussão e votação, projeto de lei 075/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder a permissão de direito real de uso para fins de interesse público na forma que indica. Projeto de lei 076/14, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder a permissão de direito real de uso para fins que indica de interesse público na forma que indica. Em seguida, e conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 156, solicitou do primeiro secretário, vereador Raimundo Luciano de Souza Sena, proceder à verificação de código para a continuidade da ordem do dia, que se encontravam Elisélio Tarrini de Souza, Francisca da Chaga Maia Moreira, Francisca Hernana Fernandes, Francisco Feitosa Guimarães, Francisco Hilário de Oliveira, Lindalva Batista Linhares, Marcos Aurélio de Araújo, Naulis Gadeira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Nogueira Ferreira e Raimundo Luciano de Souza Sena. Em seguida, colocou em discussão e votação os projetos de emenda à Lei Orgânica de número 001 e 002/14, sendo aprovado por unanimidade. Colocou em discussão e votação os projetos de lei 075 e 076, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, informou aos senhores vereadores que estava aberto o espaço para as explicações pessoais dos senhores vereadores, que estavam inscritos para o tempo de 5 minutos, vereadores Paulo Maciel de Oliveira, Francisco Hilário de Oliveira, Raimundo Luciano de Souza Sena, Elisélio Tarrini de Souza, Naulis Gadeira de Almeida e Marcos Aurélio de Araújo. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente, invocando a proteção de Deus em nome da comunidade, após a execução do item de tabuleiro, encerrou a presente sessão e, para constar, lavou-se a presente ata que, lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. A ata da 7ª sessão ordinária e do segundo período da segunda sessão legislativa está em discussão e eu já solicito da diretora-geral a correção da ata na leitura da escuta de governo de 2010. Depois da correção, colocaremos em votação a ata da 7ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa. De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito do vereador Raimundo Silva de Souza Sena, primeiro secretário, proceder à leitura das matérias do expediente, sem antes solicitar a chamada da nova vereadora Francisca Erinalva Fernandes. Francisca Erinalva Fernandes. Presente. Requerimento número 061/14. Edson Tarrino de Souza, vereador da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, vem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, após ouvir o plenário desta Casa Legislativa, requerer do chefe do Executivo Municipal que encaminha a esta Casa Legislativa informações concernentes à alienação e venda de um imóvel urbano pertencente ao patrimônio do município, antiga residência do senhor Francisco Moreira Filho, e onde funcionou por muitos anos a agência dos Correios de nossa cidade. Nesses termos, requerer o envio de documentos comprobatórios do comprador e ou compradores, valor da aquisição, destinação de recursos recebidos, tudo devidamente instruído com o recibo, notas fiscais, empenho, talão de receitas e outros documentos pertinentes, inclusive cópia do processo de alienação constante de editais, atos de publicações e outros documentos integrantes do processo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, 24 de setembro de 2014, Edson Tarrino de Souza, vereador. Moção de pesar. Moção de pesar pelo falecimento de João Moreira da Silva, neto Trajano. A Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, interpretando o sentimento da comunidade pelos seus legítimos representantes, faz inserir na ata de seus trabalhos de hoje moção de pesar pelo falecimento de João Moreira da Silva, neto Trajano, ocorrido no dia 11 de setembro de 2014 em Tabuleiro do Norte. Nascido em Tabuleiro do Norte no dia 23 de 12 de 1961, era secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e exerceu a profissão de caminhoneiro por 10 anos. Casado com Francisca Maia Gomes Nelly, tinha 3 filhas, Viviane, Liliane e Liviane. Sua ausência deixa desolado sua mãe, esposa, filhos, familiares, amigos e conhecidos. Aos seus familiares, nosso fraternal abraço com votos de pesar, desejando que a paz e o consolo continuem reinando no meio de todos, para que João Moreira da Silva descanse em paz. Que seja dado conhecimento da presente à família lutada, plenário da Câmara Municipal, 23 de setembro de 2014, subscrito, assinado por todos os vereadores. Moção de pesar pelo falecimento de Alberto Rodrigues de Souza Júnior. A Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, interpretando o sentimento da comunidade pelos seus legítimos representantes, faz inserir na ata de seus trabalhos de hoje moção de pesar pelo falecimento de Alberto Rodrigues de Souza Júnior, ocorrido no dia 20 de setembro de 2014. Nascido em Tabuleiro do Norte no dia 4 de 6 de 97, filho de Alberto Honório de Souza e Joana Rodrigues Maia de Souza, era estudante do 2º ano do ensino médio na Escola de Ensino Médio Francisco Moreira Filho. Sua ausência deixa desolados seus pais, irmãos, familiares, amigos e conhecidos. Aos seus familiares, nosso fraternal abraço com votos de pesar. Desejamos que a paz e o consolo continuem reinando no meio de todos, para que Alberto Rodrigues de Souza Júnior descanse em paz. Que seja dado conhecimento da presente à família lutada, plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 23 de setembro de 2014, Marcos Aurélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Ofício de número 74. Senhor presidente e demais vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, pedindo desde já a proteção de Deus, nosso Pai, venho respeitosamente à presença de vossas excelências, na qualidade de edis representantes do município de Tabuleiro do Norte, para expor e reivindicar o seguinte. Primeiro,
Creio já ser do conhecimento da maioria dos senhores e senhoras vereadores o fato de que no último dia 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil, após fazer nossa saudação aos nossos pais e autoridades presentes, manifestamos ao senhor prefeito municipal o nosso desejo de reivindicar das autoridades constituídas deste município, conforme consta do documento em anexo, a preservação da antiga residência do senhor Francisco Moreira Filho, que sem nenhuma dúvida constituiu um patrimônio histórico deste município, cujo imóvel representa um palco da luta pela emancipação política de Tabuleiro do Norte nos idos de 1947 a 58. Segundo, portanto, senhores vereadores, assim como já o fizemos perante o Executivo Municipal, conforme cópia do ofício de número 72/14, de 9 de setembro de 14, neste momento venho respeitosamente reivindicar dos dignos representantes desta Casa Legislativa as providências legais para a revogação da Lei Municipal de número 1094/2011, de 10 de janeiro de 2011, cuja reivindicação fazemos mediante os seguintes motivos. Lei Orgânica deste município, em seu artigo 240, inciso 4, estabelece que, artigo 240, o município protegerá as expressões e bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como as passagens naturais e construídas e seus sítios arqueológicos, dos quais se inclui: 4. As obras, objetos, documentos, certificações, lugares de memórias e demais espaços públicos significados para a história e memória da cidade. Terceiro, por outro lado, senhores vereadores, estou apresentando no documento em anexo, sob o título Comprovante de Declaração e Reivindicações, os depoimentos de 2 vereadores que compõem esta Casa Legislativa, o senhor Naurides Gadeira de Almeida e a senhora Lindalva Batista Linhares, em cujos depoimentos constam claramente que na época da apresentação do projeto de lei, que criou a Lei Municipal de número 1094/11, de 10 de janeiro de 2011, o então prefeito municipal, o senhor Raimundo Dinardo da Silva Maia, compareceu pessoalmente no gabinete da presidência desta Casa Municipal, justificando a urgência para a votação e aprovação da referida matéria, alegando que os recursos da venda da casa do senhor Francisco Moreira seriam aplicados na aquisição da casa do senhor José Soares Campos, e que, indagado pelo vereador Naurides Gadeira de Almeida, bem como pela vereadora Lindalva Batista Linhares, ele havia conversado com o Dr. Jesus Moreira de Andrade sobre a venda daquele imóvel antigo. E o prefeito Raimundo Dinardo da Silva Maia informou perante a presidência da Câmara e demais vereadores presentes que havia conversado com o senhor Jesus Moreira e os demais familiares do senhor Francisco Moreira Filho e que todos haviam aprovado a venda do referido imóvel. Na realidade, senhor presidente e demais vereadores, é de notório conhecimento que desde as primeiras tentativas de venda deste imóvel, ainda na gestão do prefeito Dr. Nestor Nogueira de Vasconcelos, foi apresentado nesta Casa Legislativa uma proposta de negociação, cujo comprador na época era um morador vizinho ao imóvel, o senhor Francisco Maurício Neto, e que, graças à força de vontade e conhecedor da história, bem como pela coragem em levar o fato a público do então vereador Roberto Wagner, mais conhecido por Roberto de Turuca, o comprador já citado desistiu da compra e assim conseguimos aquela primeira vitória em defesa do referido patrimônio histórico, a casa do senhor Francisco Moreira, um tabuleirense batalhador e principal herói na luta pela emancipação política deste município nos idos de 1947 a 58, através da Lei Estadual 3.815, de 3 de setembro de 57. Queremos ressaltar, senhor presidente e demais vereadores, que a nossa intenção em levantar esta questão e de estar sempre pronto para erguer esta bandeira não é única, foi de prejudicar ninguém, mas sim, tão somente de evitar a destruição, como já ocorreu neste município, de um patrimônio histórico, bem como prejuízo de que poderia ocorrer através da prática de um ato lesivo ao patrimônio público municipal, em cujo imóvel poderá e deverá funcionar, pela sua localização bem no centro de nossa cidade de Tabuleiro, 3 equipamentos sociais da maior importância para este município: A, um museu sobre a nossa história, em seus vários aspectos; B, uma bem equipada biblioteca pública; C, arquivo público do município.
cujos equipamentos, como é do conhecimento de todos, o primeiro ainda não existe em nossa cidade, já com mais de meio século de existência. E os outros dois equipamentos citados estão funcionando em prédios alugados pela Prefeitura Municipal. Portanto, senhor presidente, demais vereadores, conforme já afirmamos acima e perante os vereadores Naurides Gadelha de Almeida e a vereadora Lindalva Batista Linhares, o nosso desejo e vontade é de que esta situação seja resolvida aqui mesmo na Câmara Municipal, nesta Casa do Povo tabuleirense, sem precisarmos buscar os braços do Poder Judiciário através desta comarca e jurisdição, e que assim possa ser revogada a Lei Municipal 1094, de 10 de janeiro de 2011, a qual foi apresentada e votada em regime de urgência, sem uma consulta prévia à participação da sociedade tabuleirense. Sendo que se apresenta para o momento e certo da devida atenção de todos, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jesus Moreira de Andrade, secretário municipal de Meio Ambiente. Ofício de número 075/14. Senhor presidente e demais vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, desde já pleno êxito do importante trabalho desenvolvido por esta Casa Municipal, venho com devido respeito à presença de Vossa Excelência em razão das palavras de defesa ou justificativa proferida pelos vereadores Paulo Maciel e pela própria presidência, senhor Marcos Aurélio Araújo, em nome da vereadora Lindalva Batista Linhares, no plenário desta casa, e logo após a nossa participação na tribuna popular desta casa, cuja fala dos senhores vereadores, o que vale ressaltar, constitui um direito de expressão de todos, mas como este cidadão e secretário de Meio Ambiente não podia mais se defender naquele momento, venho repetido respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através deste ofício informar e esclarecer o seguinte. Com relação ao processo contra a nossa pessoa por mentira, que foi citado pela presidente desta casa, em nome da vereadora Lindalva Batista Linhares, membro da mesa diretora, e que se encontrava ao lado da presidência, na verdade não nos causa nenhuma preocupação, pois o que consta do documento anexo ao ofício de número 74/14, de 19 de setembro último, lido do plenário desta Casa Legislativa, foram declarações da digna vereadora numa reunião da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico de Itabureiro do Norte e, portanto, na presença das seguintes pessoas: o historiador, servidor público aposentado e ex-membro desta Casa Legislativa, professor José Marcondes Andrade, o secretário de Meio Ambiente e Turismo deste município, também historiador, servidor público aposentado e ex-membro desta Casa Legislativa, Jesus Moreira de Andrade, o servidor público e bacharel em turismo e atualmente fazendo uma especialização na área, o senhor Samuel Moreira Chaves, o atual presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente deste município, escritor e atualmente cursando um doutorado pela Universidade Federal do Ceará, senhor Paulo de Freitas Lima, e ainda da servidora pública e bacharel em ação social, a senhora Valéria Gadelha Santos Andrade. Portanto, senhor presidente, fica muito difícil para qualquer juiz de direito deixar de formar uma convicção mediante tão valiosas e idôneas testemunhas. Vale informar também a esta digna presidência e a vereadora já citada que existe na legislação penal e civil brasileira o direito sobre a denunciação caluniosa, ou seja, a título de informação, não é só afirmar que vai abrir um processo contra uma pessoa, pois uma vez registrada a denúncia, e caso não tenha como provar o alegado em juízo, isto gera uma denunciação caluniosa com todas as suas consequências, mas volto a dizer, como já o fizemos no texto do ofício de número 74 supracitado, nossa intenção não é e nunca foi de prejudicar ninguém, mas sim de evitar a destruição desse patrimônio histórico. Mas também digo, é um direito, sim, assim o quiser, denunciar a minha e todas essas pessoas que assinaram o referido documento. Com relação ao pronunciamento feito pelo nosso amigo, vereador Paulo Maciel, por quem sempre tive o maior respeito, quando ele faz referência e indaga por que somente agora a família se manifesta sobre a venda desta casa, quanto a isto, creio ser importante esclarecer o novo vereador o seguinte:
Então, logo tomamos conhecimento, através do vereador Naurides Gadeira, sobre a aprovação da referida lei municipal autorizando a venda da casa do senhor Francisco Moreira, repito, um tabuleirense, batalhador e principal herói na luta pela emancipação política do Tabuleiro do Norte, nos idos de 47 a 58. Encaminhamos um ofício de 12/11, no dia 28 de abril de 2011, ao então prefeito Raimundo Dinardo da Silva Maia, veio cópia em anexo, relatando toda a história daquela casa, mostrando principalmente a legislação deste município sobre o assunto e que vender um imóvel para comprar outro, mesmo sendo o segundo no caso do senhor José Soares, muito importante, é o mesmo que cobrir um santo para descobrir outro. Ainda com relação às palavras do nosso amigo vereador Paulo Maciel, lembramos ao mesmo o seguinte: como o prefeito Raimundo Dinardo não apresentou nenhuma resposta ou justificativa, tivemos que procurar um sobrinho nosso e advogado, Dr. Francisco Moreira Neto, filho de minha irmã Maria de Socorro Moreira, Nóbrega, e o mesmo ajuizou nesta comarca do Tabuleiro do Norte uma ação de mandato de segurança de processo de número 5308/70/2011, protocolo do fórum desta comarca, contado de 5 de maio de 2011, portanto, anterior à data do referido leilão público da referida casa, mas infelizmente, mesmo assim não foi possível reverter a situação e que aquele leilão público que contou com um único concorrente, o qual ganhou a referida licitação, mas volto a afirmar, esta digna Casa Legislativa ainda pode reverter a situação sem ser preciso recorrer aos braços da Justiça. E assim, como já afirmaram a situação, pode se complicar e não é isso que nos interessa, ou seja, não precisamos nem queremos prejudicar ninguém, sendo que apresento para o momento e certo da compreensão dos senhores vereadores e atenção de todos, reiteramos nosso protesto de estima e de extinta consideração, atenciosamente, Jesus Moreira de Andrade, secretário de Meio Ambiente. O negócio aí tá pegando fogo, tá? Eu fui ainda não. Tá merendando ali. Correspondências recebidas, não é isso? Não. Correspondência encaminhada. Ofício número 188/14, encaminhado ao prefeito municipal José Marcos Moreira, encaminhando autógrafo de leis. Ofício 189/14, enviado ao secretário de administração, Antônio Moreira de Almeida, solicitando cópia do processo de número 17.08.01/11, referente a um leilão do bem do imóvel, localizado na rua Maia Larcon, 393, neste município, conforme lei municipal de número 1094, de 10 de janeiro de 2011. Ofício de número 190/14, enviado ao prefeito municipal José Marcos Moreira, encaminhando as reivindicações dos senhores vereadores. Correspondência recebida de número 168 da Secretaria de Administração, 009 da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, 150 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 071 da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, 172 da Secretaria de Trabalho e Ação Social, 166 da Secretaria de Finanças, 046 da Secretaria de Cultura, 009 da Secretaria de Obras e Serviço Público, 003 da Controladoria Geral, 092 da Secretaria de Esporte e Juventude, 022 da Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, 120 do Gabinete do Prefeito, daqui não está numerado da Secretaria de Saúde, 11/14 da Procuradoria Geral do Município, recebido encaminhando os balancetes e documentos mensais do mês de agosto de 2014. Ofício de número 133/14, recebido do Gabinete do Prefeito, solicitando espaço físico do plenário da Câmara Municipal para a realização da segunda oficina de trabalho para apresentação das informações acolhidas e debates com a população referente ao diagnóstico habitacional do PLIS, o Plano Local de Habitação de Interesse Social, no dia 25 de setembro de 2014, a partir das 10 horas. Ofício de número 016/14, recebido do CONDEMA, informando a antecipação da reunião do Conselho a ser realizada dia 28 de setembro, às 19 horas. De número 074, recebido da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, solicitando providência para a revogação da Lei Municipal 1094/14,
de número 043, recebido do CICEP, solicitando cópia da audiência pública que tratou sobre a criação do Conselho de Comunicação Social, realizado no dia 10 de setembro de 2014. Ofício de número 007/14, recebido da Secretaria de Saúde, encaminhando cópia do convite da realização do Conselho da reunião do Conselho Municipal de Saúde, tendo como discussão a pactuação municipal para a realização de partos de riscos habituais. Ofício de número 075/14, recebido do secretário de Ambiente e Turismo, trazendo informação acerca da reunião do Conselho do Patrimônio Histórico. Correspondência do Ministério da Educação, informando recebimento de recursos. Depois do pedido de retificação da ata, eu solicito do primeiro secretário fazer a leitura do último parágrafo da ata, já com a sua devida correção. E para constar a russa presente ata que lida, posta em discussão vacinada pelo presidente, secretário de demais vereadores, em tempo constou das leituras do expediente a prestação de conta de governo de Tabuleiro do Norte relativo ao exercício financeiro de 2010 de responsabilidade do senhor Raimundo Inácio da Silva Maia. Não havendo mais pedido de retificação, de acordo com os artigos 137 e 139 do Regimento Interno, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 25 da Lei Orgânica e 147 do Regimento Interno, está aberto espaço para aos cidadãos e cidadãs para o uso da palavra na tribuna popular, não havendo nenhum orador inscrito. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 140 do Regimento Interno, terá início o grande expediente com duração de 3 horas. Solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Silva de Souza Sena, informar as inscrições das senhoras e senhores vereadores para o uso da palavra no grande expediente. Senhor presidente, estão inscritos para o uso da palavra no grande expediente os senhores vereadores que terão individualmente o tempo de 20 minutos. Francisco Feitosa Guimarães, Edsério da Rita de Souza e Raimundo Silva de Souza Sena. Com a palavra o novo vereador Francisco Feitosa Guimarães Chicão. Com a palavra, vereador Francisco Feitosa Guimarães, Chicão, do PTC, Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, legislando com participação. Presidente, Marcos Aurélio de Araújo. Alô? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras vereadores, público aqui presente e os internautas que nos acompanham através do site da Câmara. Inicialmente, antes de a gente trazer aqui os assuntos, nossa pauta está um pouco reduzida, né, Sérgio? Um momento especial que nós estamos vivendo. E não tem como tirar um pouco o foco, né? Isso acontece em todo o Brasil, nas câmaras de vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, que nós estamos praticamente, vamos dizer, há 7 dias, né? De uma decisão muito importante nesse país, em que os cidadãos brasileiros irão, através do seu voto, escolher os seus representantes, a escolha dos seus deputados estaduais, federais, governadores, senadores e o presidente da República. E também por viver uma situação, por conta da lei eleitoral, a Rádio Nativa não pode transmitir a sessão da Câmara e não deixa que todos nós estamos também envolvidos nessa luta, nessa batalha que é do voto, da conquista do voto do eleitor. Mas inicialmente eu queria também só registrar e ser solidário à família de Adélia Alves Maia, né? A senhora esposa de Adoele da Barrinha, em que a família está velando o corpo e o enterro será hoje às 4 horas da tarde. A gente quer deixar registrado
O nosso pesar, essa família, né, onde estive lá à noite, e toda a comunidade da Barrinha, estava muita gente sendo solidária naquele momento de pesar. Senhor presidente e colegas vereadores, a gente vem acompanhando, apesar da gente ser novo nessa casa, nós estamos no primeiro mandato, praticamente, companheira Célia, há quase 2 anos já do nosso segundo mandato, mas como servidor público desse município, a gente já vem acompanhando várias gestões, desde o tempo Zé Guerreiro, quando nós fizemos o concurso público. E o que eu acho estranho no caso do governo atual, né, o prefeito Marcondes, ele foi vice-prefeito durante 8 anos. E ele sabe, e deveria saber, se dizer que não sabe, desculpa, porque seja você parlamentar, seja você principalmente um vice-prefeito, senhor presidente, ele sabe bem direitinho como é as receitas do município, né? Qualquer cidadão observa, de janeiro a dezembro, existe um gráfico, né, vamos dizer assim, que vê a questão da entrada de recursos. E é um período sempre, em Manaus, no início dos 4 primeiros meses do ano, a tendência de entrar um orçamento bem mais gordo, vamos dizer assim, na linguagem popular, né, senhor presidente? E chega um período aí no meio do ano, esse período que nós estamos agora, setembro, outubro, está se aproximando, há uma queda da receita do município. Mas aí, às vezes, o gestor vai justificar, porque nós começamos a ter uma arrecadação muito boa, começou a cair, então quer justificar, sério, o atraso do pagamento das secretarias, do servidor e dos serviços, dos fornecedores, por conta da queda de receita. Mas você tem que fazer a média, meu amigo, né? Você tem que fazer a média do que é que entra por ano no seu município. Porque se entrasse todos os meses no patamar só, tudo bem, mas a gente sabe que existe período do ano no município que há uma queda significativa da receita. Então a gente precisa estar preparado para isso. Quer dizer, quando está bem entre aspas, quando entra um recurso a mais, você tem que fazer aquela velha história, a economia, né? Pé no freio. Porque esse mês está bom, mas eu sei que os que vem na frente não vai ser melhor, então tem que ter reserva. Então, por conta disso, atrasa as secretarias, atrasa servidor, atrasa fornecedor, começa a gerar uma instabilidade, né? As pessoas que são fornecedores, que prestam serviço ao município, os contratados, as empresas que prestam serviço, o servidor público principalmente começa a ficar preocupado, com razão, aflito, porque já aconteceu na gestão do Zé Guerreiro. Nós até hoje, Manaus, não recebemos o 13º e nem o mês de dezembro do Zé Guerreiro. Na administração do doutor Maiardo, só não aconteceu o pior porque o servidor entrou na justiça para poder colocar recursos. E vem acontecendo essas coisas. Então nós temos que estar atento, porque o servidor até fez uma sinalização, o servidor da educação, há 15 dias atrás, se não me engano, um mês mais ou menos, porque estava atrasando até o recurso da educação, que é uma chamada verba carimbada. Porque tem razão de estar preocupado. Porque no ritmo que vai, pode mais uma vez chegar no mês de dezembro e ter dificuldade de pagar o 13º, de pagar o salário de dezembro e o 13º do servidor. Então a gente sabe que por conta disso, o mau gasto do dinheiro público, o gasto excessivo, que a gente vem sempre tocando nessa tecla, nós não podemos ser extremistas e dizer, quer dizer, vereador, você defende que não contrate nenhuma pessoa, não, ninguém está dizendo isso. A lei, existe espaço na lei para isso. Agora o problema é que os gestores, independente de quem seja o partido político que está governando, queima, meu amigo, em excesso. E aí vem o problema, deixa o município em dificuldade, por conta de recursos. A coisa vai caminhando em Manaus. Nós já estamos praticamente com 2 anos da gestão do Marcondes, e pelo andar da carruagem, como diz o Matuto, vai terminar os 4 anos, e o concurso, que nós voltamos nessa casa da Guarda Municipal de Trânsito, não vai sair, Paulo. Pelo que eu estou vendo, não vai sair, porque não tem recurso para isso. Então é preocupante. Essa semana, eu saí ali até algumas comunidades rapidamente visitando, e estive até na Barra de Feijão, e eu estava conversando com alguns cidadãos, Paulo Marcelo. A Barra de Feijão, Manaus, aquele assentamento foi instalado em 95, vai fazer em 2015 20 anos de assentamento, Paulo. E já passaram 5 gestões, Manaus. E a promessa é que toda a campanha vai colocar iluminação pública. Aí a pessoa diz, rapaz, andou prefeito A, prefeito B, prefeito C. Cada prefeito tem uma obra, né, Paulo? Um se destaca num, se destaca no outro. Tem feito.
Cada prefeito tem feito uma marca da sua administração, mas a administração pública continua no escuro. Aí o cara diz, mas então o que é que falta para ser feito? Eu digo o seguinte, falta vontade política. Por que, irmão Naldo, não é um orçamento tão alto? Eu pergunto, o Donato teve a felicidade, né, irmão Naldo, de conseguir. Por que os outros assentamentos, Paulo, não conseguem? Aí é o seguinte, então se gasta mal o dinheiro público, dois rapazes, se gasta mal o dinheiro público, a comunidade tem mais do que razão, porque já veio, o cara vai dizer, você está chorando de barriga cheia, né? Já vem recuperação de açúcar, está construindo uma escola, já tem um posto de saúde, mas a comunidade quer mais, é um direito. Agora você ficar no escuro, a gente só sabe, Paulo, quando você fica de noite na comunidade, que ainda só de dia não percebe, mas de noite é um breu, como diz o Matu. Pois não, Paulo, você quer usar a palavra? Não, não tive nem condição de falar hoje. Estava só fazendo, não sei entender que agora talvez vá. Agora talvez vá. Então, meus amigos, a gente é uma coisa séria, preocupante, e a gente precisa combater essas coisas. Não é pelo fato de você, não, porque é vereador de oposição, não. A gente precisa ter mais responsabilidade com a coisa pública. O trabalhador, em todas as suas esferas, principalmente o homem do campo, é para ser tratado em Manaus igual o trabalhador urbano. Porque se nós tivéssemos, irmãos, amigos, vereadores, população, nós tivéssemos um trato melhor, não acontecia tanto o chamado êxodo rural. Se nós tivéssemos postos de saúde, com médico permanente, com medicamento, nós tivéssemos em Manaus estrada de qualidade, nós tivéssemos escola de qualidade, condições, das mesmas condições que é dada na sede, o cidadão não vinha da sua zona rural para centro do município, não, inchar as cidades. Mas essa política, ela é perversa. O que aconteceu, Paulo Marcelo? Você sabe muito bem que você foi um homem do campo. Há 3 décadas atrás, o Brasil tinha cerca de 60% da população na zona rural trabalhando. Hoje inverteu. A estatística fala que 85% estão todos nos aglomerados urbanos. Então o nosso campo foi esvaziado. O Brasil, que tem um potencial, o maior potencial agrícola do mundo é o Brasil. Em área territorial, nós perdemos apenas para a Rússia, mas potencial para produzir nesse país, a maior potência mundial de produção é o Brasil. Mas não há incentivo, com exceção dos grandes, né, o chamado agronegócio. Então, por conta disso, falta recurso para botar lá na animação pública. E outra coisa que não discutir posteriormente, presidente, é a questão do requerimento sobre a aliança pública da Coelce. É uma preocupação, porque a partir de janeiro a Coelce vai entregar para os municípios, né, a responsabilidade da animação pública. E eu fico preocupado que é um valor de recurso significativo e a gente não sabe, até agora, acho que também pela situação que estão vivendo nesse momento da política, se vai haver tempo, Paulo, do município se preparar uma equipe, porque tem que ter uma equipe treinada, capacitada para dar assistência nessa área da iluminação pública do nosso município. Então tudo isso é preocupação que nos traz e que a gente precisa pedir também a preocupação dos outros companheiros vereadores, todos independente de situação de posição, porque todos nós somos prejudicados com o má serviço prestado. Porque, na verdade, nesse país é uma das cargas mais perversas tributárias no mundo, mas ainda o serviço público está muito a desejar em todas as esferas, estadual, municipal e federal. Então a gente fica esse alerta para que o prefeito municipal dê um esforço de enxugar a folha e que não possa mais uma vez o servidor ser prejudicado no final do ano com ameaça de atraso, com ameaça de não pagar um 13º ou coisa desse tipo. E os fornecedores também, que a gente se vê o boato por aí na rua, é que tem muita gente, os fornecedores estão atrasados no município. Eu gostaria também aqui de, eu não sei o tempo, senhor presidente, que ainda me resta, porque esses 20 minutos é muito pouco, a gente ainda vai fazer uma emenda de menos meia hora, que nós só temos uma sessão, já tem 10 minutos, então tá bom. Um pouquinho da hora que puder me ajudar aqui. Vou me auxiliar. Ô meu amigo, muito obrigado, eu agradeço o seu gesto. Eu queria aqui dar uma pequena pincelada que nós estamos vivendo nesse momento, a questão das eleições. Eu acho interessante que existe uma propaganda do Ministério Público, a questão da luta desigual, né? E nesse país foi instalado, não de agora, também é bom que se diga, não foi só nesse governo, já governos anteriores, porque é muito desigual
senhores vereadores, colegas, as pessoas que nos assistem, a situação que é colocada para o cidadão escolher. Nós temos, determinado período, um partido está governando, depois é outro. Quando o FHC foi eleito presidente em 94, depois, com a força da base aliada, colocaram o projeto de reeleição. O PT, que era oposição, foi veementemente contra. Mas quando o PT chegou no poder, achou bom ficar no poder, veio a reeleição de Lula, estamos aí numa situação que, pelo andar da mídia, das pesquisas, ela está praticamente quase eleita. Então isso é desigual. Por quê? Nós temos aqui um governo do Estado que tem seus candidatos, enquanto os outros que estão correndo por fora, nós não temos a estrutura que tem essas candidaturas. Apesar que a gente diz, não, mas alguns candidatos têm recursos, mas é desigual. Mesmo um candidato que tem recursos próprios, não dá para ele concorrer com a máquina, não. Então nós temos, aí eu vejo assim a questão, por exemplo, da campanha para presidente. Os que estão disputando o cargo. Marina Silva, ela quando foi colocada como presidente, candidata a presidente, porque houve aquela tragédia com o Eduardo Campos, e de repente começou um crescimento avassalador que assombrou todo mundo. O próprio PT chegou até a admitir, a gente viu isso no site do Diário do Poder, uma possibilidade de até perder o primeiro turno. E de repente veio um bombardeio de informações, uma verdadeira guerra psicológica, colega, que só não chama como de ditado, só não chama de santo, mas parece que Marina incorporou um espírito de terror que ela, sendo presidente, vai destruir o Brasil, vai acabar. Aquela velha artimanha que fizeram com o Lula. Quando o Lula perdeu 3 eleições, e quando ele ganhou a última disputa, a primeira disputa que ele ganhou em 2002, era esse mesmo terror. Que Lula era comunista, que ia mudar a cor do Brasil, que Lula ia fazer. Fizeram um terror ao do mundo, mas Lula venceu as eleições. E agora estão fazendo com Marina da Silva. Que é incompetente, porque não tem experiência para governar, que vai acabar a Bolsa Família, Bolsa Renda. Eu acho interessante que Marina foi uma das fundadoras, juntamente com Lula e outras pessoas do PT, Partido dos Trabalhadores. Toda a vida política de Marina, pode dizer, foi do PT. Ela veio e saiu do PT quando ela foi ministra, entregou o ministério e foi candidata desde a partir de 2010 que ela foi candidata. Agora está esse terror que Marina vai acabar a Bolsa Renda, Bolsa Família, vai privatizar tudo. É aquele terror, mas isso mostra a instabilidade emocional do nosso eleitor e a falta de conhecimento. Porque quando você começa a andar na zona rural, enquanto que uma candidatura tem uma estrutura forte, muita gente em campo, uma verdadeira exército, batalhando, dizendo que põe esse lado, põe assim, tá bom, o outro lado é o contrário. A votação de Marina aqui no Nordeste, sobre basear por tabuleiro, é só espontânea, isso aí. Não tem ninguém fazendo campanha de Marina nos interiores, não tem. Aí aquela história, o cara só é a pressão psicológica. Rapaz, votar nessa candidata, afundou o Brasil, acabou com o Bolsa Renda, Bolsa Família, acabou com tudo. Aí o cara estava até pensando em votar em Marina. Não, aí começa a recuar. Marina, na região sul, a gente vê as estatísticas, ela tinha uma intenção de voto de 40% na região sul, caiu para 25%, que é o 15 ponto percentual. Quer dizer, o que é que aconteceu? É o terror. É o terror. Mas por falta de conhecimento do nosso povo e porque a coisa não é dada em condições iguais. E ela defende, se o povo eleger presidente, ela não quer reeleição. E eu espero que, se ela for presidente, que realmente aconteça isso, porque é desigual. Se der um mandato, pode até esticar um pouco mais o mandato, mas que ter condição para que todos tenham pelo menos uma disputa mais igual. Mas nós vamos aumentar aí, é muito desigual, muito desigual. Peraí, uma parte, Macho. Eu concordo em parte com Vossa Excelência, por exemplo, na questão do terror que está sendo feito agora na Marina, eu não acho justo, porque quando fizeram isso com o PT, com o Lula, eu também não concordei. Então eu não vou compartilhar daquilo que eu entendo que um dia prejudicou a gente e que nós não concordamos. Mas, se a gente observar, quem tem batido constantemente, incessantemente na Marina é o Aécio, dizendo que é a mesma coisa de votar em Marina, é a mesma coisa de votar no PT. Eu visto isso. Né? De que se continuar com Marina, não vai fazer muita diferença. Agora, Vossa Excelência colocou uma questão, Marina caiu no Sul. No Sul, onde está o maior número de pessoas que recebem Bolsa Família, é aqui no Nordeste.
Então, se ela caiu no Sul, eu considero que isso também é consequência da falta de consistência na postura dela. Por exemplo, ela disse que ia atualizar a CLT. Inclusive as centrais hoje estão fazendo um grande movimento em todo o Brasil. E aí vem a pergunta, atualizar como? Porque na CLT está lá 13º garantido, férias, seguro-desemprego, uma série de direitos, está tudo na CLT. Ela disse, eu vou atualizar. Aí a turma disse, como, Marina? Aí o outro dia ela disse, não, é imexível, isso aqui é um direito sagrado. Um dia ela bate nos banqueiros, outro dia está com a Neca Setuba, que é a dona do Itaú ao lado. Ou seja, essa falta de segurança, o eleitor, ele não está sentindo muita segurança na postura de Marina. Então, essa coisa de manhã dizer uma coisa, de tarde dizer outra, na minha avaliação, o que tem prejudicado ela é isso aí. Porque lá no Sul, ela pode dizer que vai acabar a Bolsa Família, que lá no Sul tem Bolsa Família, mas se a gente comparar com um grande número aqui do Nordeste, aonde há um terror pelo fim do Bolsa Família é aqui. Quando fala disso, parece que vai acabar o mundo, né? Para algumas pessoas. E aí eu considero que tem sido isso, e que se a gente observar, quem tem batido e quem tem passado para o Brasil, que Marina não tem a menor condição de governar, tem sido o PSDB. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vejo o seguinte, é claro que não existe na política uma briga pelo poder, e a gente vem acontecendo ao longo dos anos, joga pesado mesmo, porque ninguém quer perder a vez de estar na frente do poder. Mas a gente sabe que, como volto a dizer, fica difícil para essas candidaturas, porque Marina disse, enquanto ela teve militando no PT, que na verdade ela nunca governou. Ela foi, se eu não me engano, ela foi vereadora no Acre, foi senadora em 2 mandatos, foi ministra do meio ambiente. Ela nunca governou um estado ou um município, mas esse fator, como disse, que não está preparado para governar, o companheiro Lula também, ele foi sindicalista, se destacou no movimento sindical, nasceu dentro do movimento sindical, ele participou da Constituinte, foi deputado federal, só isso, mas ele nunca tinha administrado um município, um estado, uma nação, e o terror que colocaram que o Brasil ia afundar foi terrível, está usando essa estratégia. Então, volto a dizer, precisamos ter uma democracia mais justa, mais igual para todos, porque enquanto tiver essa situação perversa, a gente não tem quase nem recurso, vereador, não sei o seu candidato, mas eu ando muito pouco, tenho andado muito pouco, porque não tenho recurso para andar, que eu não faço uma campanha por minha conta própria. Apesar de que a gente está apoiando uma candidatura, senhor presidente, que na verdade teria um pobre, nem Tarso, nem Eunício, nem o nosso amigo Roberto Pessoa, são empresários bem-sucedidos. Mas eu não sei a quem está dando dinheiro, eu sei que para mim, até hoje não entrou 1 litro de gasolina, sabe? Então a gente vê estruturas aí bem preparadas, bem calçadas, com munição para guerrear há muito tempo. E nós não temos como concorrer com essas pessoas, é desigual. Porque a nossa população ainda é muito carente de informação, principalmente disso. Então a gente, por conta de uma esmola, porque aquela a criança está chorando, você bota um dodôzinho com açúcar para ela se enganar. Não, o senhor já está para lá, enganador. Porque o Bolsa Família foi uma coisa inicialmente interessante, como até o deputado Antônio Valdo Cirúrgico ficou aqui, não pode ser uma política permanente, não. Tem que ter políticas melhores, né, práticas melhores, para que a população não fique na dependência, que isso na verdade é uma esmola. Agora, como é multidão de gente, aí no final dá um montante muito grande, né? Mas ainda continua sendo uma esmola, e é por causa dessa esmola as pessoas ficam, com qualquer noticiazinha, ficam apavoradas. Mas nós temos um país com uma estrutura, vamos dizer assim, com um potencial muito grande para estar, não só em termos de estatística, de sermos a sétima economia, mas que possamos também, outros índices como o IDH e outras coisas mais. Nós temos toda a condição de ser um país para ficar no topo do primeiro mundo, mas na situação como está, ainda vai demorar muito o Brasil chegar no topo do país do primeiro mundo. Então, essas são minhas palavras nesta manhã. Queremos pedir a Deus um final de semana abençoado e até outra oportunidade, se Deus nos permitir. Senhor presidente, eu queria retirar a minha inscrição. Eu tenho muita coisa pouca para falar e vou falar nas explicações pessoais, certo? Eu já vou dar uma trégua. A missa parabeniza o novo vereador Francisco Feitosa Guimarães pelo pronunciamento e concede a palavra ao novo vereador Raimundo Silva de Souza Sena.
Com a palavra, vereador Raimundo Lucieldo de Souza Sena, do PT, Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, legislando com participação. Presidente, Marcos Aurélio de Araújo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Eu serei breve também, mas eu gostaria só de dar sequência a esse debate da questão da eleição. Nós estamos faltando praticamente 8 dias, uma semana para as eleições, e a gente espera que a mudança possa ser também, viu, irmãos? Já que fala tanto em mudança, todo mundo fala em mudança. Você vê que Dilma está no governo, ela diz, muda mais mudança, mais futuro. Ninguém fala, todo mundo só fala em mudança, mas que eu acho que a grande questão ainda está na velha política, como Marina coloca. E aí onde é a dificuldade, porque nós podemos ser Marina, presidente, e eu confesso para vocês que se for eu defendo o Dilma de carteirinha, isso aqui todo mundo sabe, mas se a gente não tiver condição de ganhar, que perda para a Marina, né? Eu não vou sair sorrindo e dizer que estou feliz porque a gente perdeu, mas se é de perder, que perda para a Marina. Essa a minha torcida. A torcida primeira para que Dilma seja reeleita. Mas aí não adianta se nós não mudarmos, o Congresso. Porque, por exemplo, o mesmo povo que elegeu Lula em 2002, na esperança de vencer o medo, está na hora de mudar, mas aí deu um Congresso com Antônio Carlos Magalhães, com Jader Barbalho, com Sarney, com Renan, e ou você vai negociar com esse pessoal, eles botam o pé no bucho e o camarada não governa. A grande questão é essa. Né? Ao mesmo tempo que o povo do Ceará aqui estava uma grande vitória para Lula em 2002, elegia Tarso, senador, que pisou nos pés de Lula o governo todinho. Inclusive ajudou a derrubar a CPMF, tirou 40 bilhões da saúde e uma série de questões. Então, se não mudar o Congresso, essa forma de trabalhar, quando o governo, para aprovar uma matéria, tem que liberar as emendas, tem que armar uma barraca lá no Congresso e distribuir um bocado de bônus para deputado federal, senador de quase todos os partidos, com poucas exceções, nós não vamos ter uma mudança. Vai ficar mudando só uma pessoa lá, mas vai ficar refém do sistema. Eu vejo quando Marina diz, nós temos condição de governar com os bons, com os melhores. Mas quem são os bons, os melhores? Porque o camarada não traz na testa o carimbo. Eu sou bom, esse é ruim. Né? Não tem. E muitas vezes você delega uma missão, uma confiança para uma pessoa e com pouco tempo a pessoa não decepciona. Aí tem decepção até dentro de casa muitas vezes. Né? O casal vai dormir no amor louco e amanhece o dia brigando. Ou seja, é complicada essa situação e fica difícil você identificar quem são os bons. Né? Mas é o discurso que ela tem pregado de romper com a velha política. E a gente vê que o Michel Temer, que é o vice de Dilma, já disse o seguinte: sem o PMDB ninguém governa. E para governar com o PMDB tem que empurrar ministério ali para Renan, para Valdir Raup, né, para Sarney, eles são o dono nacional. O PT está há 12 anos no poder. Se sair para apoiar o governo de Marina, vai querer ministério também. O PTB vai fazer uma bancada e não vem, se não der alguma coisa. Aí é onde começa a corrupção, nas estatais, nos bancos, nos ministérios. Então é esse discurso da candidata Marina que é difícil também convencer o eleitor de que ela vai mudar com isso, porque o povo que vai se eleger a Marina é o mesmo povo que vai eleger o Congresso, que não vai ter pouca renovação. Vai pegar as pesquisas aí que mostram. Aqui da bancada de 22, vão ter algumas mudanças porque muita gente desistiu. Nós temos o caso de Arthur Bruno, que veio disputar o governo, uma cadeira para o Estado, na estadual. Mas não tem. Aqui dos 22, mais ou menos aí 16, 17 vão ser eleitos novamente, né? E não difere nos outros estados. Pois não, Mosca? Eu quero também, dentro desse raciocínio que você está trazendo aí, Luciano, dizer o seguinte: dizer que é tarefa fácil para nenhum governante é não. E dizer que, como você disse, não, ninguém está na testa quem é bom, mas nós temos alguns dizer assim, indicadores para você avaliar a história, né, dos políticos nesse país. Então, só tipo de exemplo, que a gente não vai enumerar, que tem mais do que isso. Mas, por exemplo, a tipo de exemplo,
Uma figura como Paulo Paim do PT é uma das pessoas mais respeitadas nesse país pela postura, pela ética que ele apresenta. Nós temos aquele do PMDB, o velho lá, Pedro Simão, é tendo de exemplo. Então tem elementos que você, de cara, pela sua história, pela sua postura. Agora, claro que precisa de mais gente, eu só dando a título de exemplo. Não é fácil, não. Agora, o problema é que, como foi usado nesses últimos governos, em nome da governabilidade, eu tenho que aceitar todo tipo de gente. Eu acho o seguinte, o critério é você quer ser minha base aliada, quer um ministério, sim. Mas, meu amigo, faz como dizia assim, até tem isso aqui aconteceu no governo aqui do Ceará, a chamada, bota uma lista tripla aí, né? Mas aí eu vou ter, pelo poder, vai aparecer 3 nomes, agora procuro os menos ruins, vamos dizer assim, nessa expressão. Aí eu vou ver quem desses 3 que eu acho que tem uma postura mais séria, assim por diante. Que é fácil, companheiro? É não. Agora, nós precisamos começar a plantar essa ideia de mudar essa velha política, como diz Marina, que é fácil, não é fácil, mas nós temos que plantar para que temos um futuro de gerações melhores, porque do jeito que está, nós vamos passar mais 500 anos para o Brasil mudar essa realidade. Eu agradeço essa parte. Realmente temos mas essas pessoas aí são consideradas lá como baixo clero, né? Outro dia eu vi Pedro Simão falando, ele disse: senhor presidente, será que nós aqui da terceira divisão tem uma chancezinha mesmo de falar um pouquinho? Quer dizer, ele se considera da terceira divisão lá dentro do Congresso, né? Um cara que tem uma história como a de Pedro Simão. Mas eu acredito que é possível mudar mais e assim, eu vejo uma coisa muito interessante. Estava assistindo ontem um programa político e Marina dizendo exatamente: eu não vou acabar com o Bolsa Família, eu não vou acabar com Minha Casa Minha Vida, eu não vou acabar com o ProUni, eu não vou acabar com o Enem, e empurrou uma lista só de coisa boa que Dilma tinha feito. Eu digo, ela está assumindo que o governo de Dilma também não é um desastre assim como quer se pregar, e que há essa urgência imediata de tanta mudança, porque também tem muita coisa positiva no governo. E assim, ninguém apanhou mais na história do Brasil, nem Getúlio, que apanhou tanto que se suicidou de que Dilma. Ninguém, a história está aí para mostrar. Tanto é que a revista Veio ontem perdeu de 7-0 no TSE, vai ser obrigado a dar um direito de resposta, porque foi tanto pau, meu irmão, tanto cacete, que o TSE 7-0 obrigou ontem, e a revista Veio vai dar direito de resposta ao PT, porque pode pegar nos últimos 2 anos, 90% das matérias de capa da revista Veja é contra o governo ou uma pessoa do PT, não tem conversa. O Jornal Nacional passou de junho do ano passado até junho desse ano 185 matérias sobre o governo, 3 positivas e 182 negativas. Então assim, Marina levou uma pezinha agora uns dias, depois que ela cresceu, né? Mas Dilma vem apanhando há mais de 2 anos. Eu não sei como ela já não fez o que Getúlio fez, que Getúlio não aguentou. Getúlio não aguentou e se matou. Que a oposição era pesada, a imprensa era um negócio. Daqui Marquinhos e aqui o Alisson, eles estudaram e sabem, conhecem um pouco da história, né? E pode pegar que na história Dilma apanhou mais, nenhum governante, nenhum ser político apanhou tanto na imprensa quanto Dilma. Então assim, quando você muitas vezes não tem inconsistência, basta uma pezinha que cai. E eu já tinha dito, eu digo, a essa não aguenta uma semana de revista Veja, de imprensa. Se eles caíssem em cima ali daquele aeroporto lá do tio dele, que ele fez com o dinheiro do governo, ele ia para 5%. Né? E Dilma já veio Petrobras, cuecão, mensalão, e por tantos anos, e está aí, porque há uma consistência, e há uma firmeza, e uma segurança, e há ações do governo que são positivas, que segura também. Né? E eu acredito que, se não agora no primeiro turno, mas no segundo é possível que tenhamos a continuidade do governo da presidente Dilma. Mas eu gostaria só eu serei breve, de abordar um tema, essa questão da venda da casa. O doutor Jesus enviou aí esses ofícios, e eu tenho ouvido por parte de alguns colegas a questão de comissão parlamentar de inquérito, de CPI. Eu sou favorável que essa questão de CPI só deve acontecer quando estourar todas as formas de você esclarecer, né? Há vários meios de uma questão ser esclarecida sem essa necessidade. Eu acho que é quando já chega o extremo, quando não há mais nenhum caminho, nenhuma via que se possa esclarecer, tirar dúvida, que aí é que prevalece esse caminho da CPI. Mas do contrário, eu prefiro os requerimentos, analisar a documentação, convocar pessoas se necessário aqui na tribuna, mas essa questão de CPI eu não acho interessante no momento, antes
que a gente escuta as partes, que a gente analisa a documentação, que a gente analisa as leis, enfim, tudo isso que envolve essa situação. No mais, é desejar um bom dia a todos. A mesa agradece o pronunciamento de Vossa Excelência e convidamos as senhoras e senhores vereadores que se encontram ausentes do plenário para que possamos dar continuidade a esta sessão. Senhoras e senhores vereadores, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno, darei início à ordem do dia. Solicito o vereador Raimundo Silva de Souza Sena, primeiro secretário, para efetuar a leitura do edital de publicidade da ordem do dia desta sessão. Esse é o edital aí, Paulo? É? Esse é o edital aí. Edital, cumprindo o que estabelece o artigo 60, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, a Secretaria da Mesa Diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da 8ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, se realizar no dia 26 de setembro de 2014, que constará da discussão da seguinte matéria. Única discussão e votação do requerimento 061/14, de autoria do vereador Edcélio Taguino de Souza, que após ouvir o plenário, requer que o chefe do Executivo Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa informação concernente à alienação e venda de um imóvel urbano pertencente ao patrimônio do município, antiga residência do senhor Francisco Moreira Filho, e onde funcionou por muitos anos a Agência dos Correios de nossa cidade. Palácio Legislativo, José Guerreiro Chaves, em 24 de setembro de 2014, Raimundo Silva de Souza Sena, primeiro secretário. Conforme o que estabelece o inciso 1º do artigo 156, solicito primeiro secretário vereador Raimundo Silva de Souza Sena proceder à verificação de quórum para a continuidade da ordem do dia. Senhor presidente, conforme solicitação de Vossa Excelência, cumprimento do regimento interno, informo que estão presentes em plenário senhores vereadores Edcélio, irmão Chicão, Naurides, irmã Nalva, Tona, Marcos Aurélio, Luciel e Paulo Maciel. Conforme a verificação da presença das senhoras e senhores vereadores em plenário e havendo quórum suficiente para a discussão das matérias, a palavra está concedida às senhoras e senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir as matérias, antes de dar início às votações, senhoras e senhores vereadores, eu passo aqui a consultar. Eu fui indagado pelo cidadão sexta-feira passada. É tanto que eu tenho me reservado a não usar a tribuna desta casa, mesmo sendo uma casa de políticos. Esta casa é a casa do povo, é o parlamento, mas tenho me reservado, eu vou deixar os meus pronunciamentos deixar para depois das eleições. E mesmo fazendo assim dessa forma, o cidadão me indagou, dizendo que eu não era para falar em política aqui. Eu não entendo como é que uma casa que é feita de 11 políticos e eu não posso falar em política. Mas eu tenho me comportado desta forma, independente do posicionamento deste cidadão. E eu queria aqui consultar os meus queridos colegas vereadores no que diz respeito à posição e o comportamento da mesa diretora desta casa desses últimos quase 2 anos. Se algum vereador tiver alguma reclamação a fazer da mesa, eu vou pedir a palavra a cada um assim que desejar, que possa fazer, para que a gente possa corrigir nossos comportamentos. Quando eu digo a mesa diretora, são nós 5 membros da mesa diretora. Porque ninguém aqui é dono da verdade. Todos nós podemos cometer algum equívoco, algum erro, mas eu queria ouvir dos colegas se alguma sugestão para que a gente possa
melhorar aqui o comportamento da mesa diretora. Eu passo a consultar o vereador de Sertagem de Souza. Eu agradeço, senhor presidente, por nós ser um vereador do primeiro mandato, que né, a gente vem engatinhando dentro dessa casa aqui, mas já estamos andando bem em linha reta. Mas eu quero parabenizar a mesa diretora da casa. A gente que é realmente também vereador até de oposição, né? Tivemos algumas divergências aqui, mas eu venho salutar, tá de parabéns os 5 membros da mesa diretora pelas posições políticas que têm tomado nessa casa. Eu só tenho mesmo que parabenizar a mesa diretora. Eu agradeço a Vossa Excelência, a nova vereadora Francisca das Chagas Maia Moreira. Está ausente, Francisca Lidão Fernandes. Eu também, neste momento, quero aqui agradecer pela oportunidade e também quero parabenizar. Sendo meu primeiro mandato, e quantas vezes eu também tive a oportunidade, antes de ser vereadora, suplente, tinha ouvido já reuniões da Câmara, mas quero parabenizar a mesa diretora, porque muitas decisões foram tomadas nessa casa, que eu vejo assim que já passou várias direções, né? E não foi tomada, e a mesa diretora, muitas vezes eu acho muita coragem de tomar muitas posições. Quero parabenizar vocês todos. Obrigada. Muito obrigado, nova vereadora. Vereador Francisco Feitosa Guimarães. Você falou demais hoje. Vereador Francisco Hilário Oliveira ausente, Lindalva Batista Linhares ausente, vereador Maurício Galego de Almeida. Senhor presidente, toda a administração é diferente uma da outra. A gente tem visto isso nos idos da nossa emancipação para cá. Cada um membro da mesa diretora, principalmente o presidente, tem a postura, né, diferente uma das outras, né? Todos os presidentes já passaram por esta casa, sendo presidente, né, e os demais membros da mesa, e tomam posturas diferentes, não que desagradem, né? Eu, muito pelo contrário, eu estou satisfeito com a postura da mesa diretora da Câmara, mas cada um é como um prefeito, né? Como um gerente de banco, cada um tem a sua maneira de conduzir esta casa, e eu parabenizo vocês, 5 da mesa, pela maneira como estão conduzindo, lembrando que outras situações virão após a presidência de Vossa Excelência, que vai passar por essa mesma avaliação que nós estamos fazendo agora, entendeu? Então eu parabenizo também, eu não tenho nada a reclamar dos trabalhos dessa presidência. Muito obrigado. Eu que agradeço a posição de Vossa Excelência. Vereador Paulo Marcelo Oliveira. Agora suspeita. Tá sem voz. Hoje era dia de eu ter usado a figura de Gajimara, que para o Marcelo não pedia barra. Vereador Vitor Guilherme. Aqui eu quero só parabenizar pelos trabalhos da mesa diretora, tem conduzido os trabalhos com seriedade. Assim, às vezes tem as diferenças, porque as ideias políticas são diferentes, a gente pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas a mesa diretora está de parabéns. Obrigado. Obrigado, senhor. Vereador Raimundo Silva Souza Sena. Eu vou na linha aqui do vereador Paulo Maciel. Como eu faço parte da mesa, assim, para a gente auto se avaliar assim, um pouco delicado, né? Mas eu acho que os trabalhos da casa, como colocou o vereador Naurito, nenhuma gestão pode ser comparada a outra, porque é outra mentalidade, é outra forma de trabalhar, é outro entendimento, e é aceitável que haja mudança. Amanhã, certamente, quando ter outro presidente, terá outra metodologia, outra forma de trabalho, e assim sucessivamente. Eu aqui agradeço a compreensão dos demais colegas desta casa. Gostaria de agradecer a presença no plenário José Mendes Sobrinho, nosso querido Raimundo Lúcio do Sena, pai do nosso querido vereador, do CIE, do Raimundo Machado, frequentemente está aqui conosco, Raimundo Aldísio de Freitas, coordenador do Santuário de São Francisco,
Josi Alves Maia, Sociedade Civil, Bruno Rafael de Freitas, chefe de gabinete, João Batista da Silva, Sociedade Civil, Alisson Chaves Matos, Sociedade Civil, Cícera Freire de Oliveira, Sociedade Civil. Encerradas as discussões, daremos início às votações na forma do artigo 189 do Regimento Interno. Requerimento, colocarei em única discussão o requerimento número 061/2014, de autoria do vereador Edson Agir de Souza, que após o ouvido plenário requer que o chefe do Executivo Municipal encaminhe a esta Casa Legislativa informações concernentes à alienação e venda de um imóvel urbano pertencente ao patrimônio do município, antiga residência do senhor Francisco Moreira, e onde funcionou por muitos anos a agência dos Correios de nossa cidade. Como voto do vereador Edson Agir de Souza. Senhor presidente, eu queria só fazer um comentário sobre esse requerimento. É de conhecimento de toda essa casa, de todos os vereadores, e do que está acontecendo um problema nessa casa, né? Então nós queremos realmente, nós vamos agora, depois que Jesus Moreira jogou no ventilador, nós vamos correr atrás e buscar realmente saber o que realmente aconteceu com essa casa, de quem realmente é o proprietário dessa casa, o valor que foi vendido essa residência, aonde está o dinheiro, né? Porque na realidade tem uma lei que protege esse recurso, que ele tem que ser tirado da vinda da casa para ser comprado aquela outra. Então eu peço aos nossos colegas que realmente dê seu voto favorável a esse requerimento, e espero que também que o seu gestor ele possa trazer para nós, para essa casa, esclarecimento a respeito da venda dessa casa. O meu voto é sim, senhor presidente. Francisco das Chagas Mar Moreira, ausente. Francisca Arinaldo Fernandes. Sim. Francisco Feitosa Guimarães. Senhor presidente, também eu gostaria de comentar sobre o meu voto, e na linha também do raciocínio do autor do requerimento, que nós já, o doutor Jesus já ocupou a tribuna, já falou até em praça pública sobre esse problema. Nós temos aqui um bocado de informações prestadas por Jesus Moreira. É interessante demais para que a gente possa ver o que é que o Poder Municipal tem de documentos, tudo relacionado a essa questão, para que, como diz Lucindo, a gente, com base em todas as informações, vendo as duas partes, a gente possa chegar, né, a um resultado satisfatório, que precisamos sim, o que aconteceu dá uma satisfação para a sociedade, porque o problema não é só dizer que quem é a casa, de quem é o proprietário. Se ele fez um processo legal, ele não tem culpa. Agora, o problema é que foi vendido com um documento que era para comprar uma outra casa de cultura e não aconteceu isso, e a gente não sabe o paradeiro desse dinheiro e que fim foi aplicado. Então a gente precisa sim dar continuidade às investigações até a última instância que for necessária. Eu digo, o voto é sim. Francisco Hilário de Oliveira, ausente. Lindalva Batista Linhares, ausente por justificativa. Eu não voto, mas se votasse, votaria a favor. Maurício Gadeira de Almeida. Senhor presidente, eu achei muito interessante o requerimento aí, do nosso vereador Cadicei, porque quando eu fui abordado pelo doutor Jesus Moreira, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz: em quem está o poder do imóvel? Ele disse, não sei. Aí quando ele respondeu, a pessoa que tem mais interesse no bem, não sabe onde é que se encontra, ele disse, e os vizinhos, o que dizem lá? Aí a vizinha que é do cartório, né? Ele disse, rapaz, parece que foi quebrado um cadeado aí, foi colocado outro. E onde é que está a chave desse cadeado? Também não sabe, né? Então, o requerimento de Vossa Excelência é oportuno demais, porque diante dessa situação aí, imediatamente a gente vai receber a resposta do Executivo. Aí a gente tem uma situação mais clara para a gente poder conduzir. Isso vai ser esmiuçado e vai dar trabalho a gente aqui para a gente reverter essa situação toda. Meu voto é sim, senhor presidente. Paulo Marcelo Oliveira. Senhor presidente, eu queria só dizer que é importante demais esse requerimento,
Porque tem pessoas que às vezes acham que dinheiro de prefeitura, o prefeito pode pegar e botar no bolso e levar para casa, e não é assim. Eu acredito que esse dinheiro tem um destino. E esse destino não foi no bolso do ex-prefeito, não. Foi no bolso de alguém que vendeu alguma coisa para a prefeitura, ou trabalhou em alguma coisa. Esse dinheiro não é só para pegar e botar no bolso e levar para casa, não. Isso é importante que seja esclarecido. E isso é o que eu quero. Que seja esclarecido. E que para as pessoas... Porque, na verdade, senhor presidente, porque as pessoas às vezes usam de maldade. Porque todo mundo sabe que prefeitura não é bem assim. Prefeito não pode pegar o dinheiro e botar no bolso. Ele tem que prestar conta E nós, vereadores, estamos aqui para isso. E eu, sinceramente, agradeço ao novo vereador de Célio, acho que ele fez certo. Tem que trazer para cá um esclarecimento do que foi feito. Se era para comprar a casa porque não comprou, tem que alguém vir se explicar. Era só esse, e o meu voto é sim, com toda certeza. Se ele não entrasse, seria importante que qualquer um de nós entrasse. Pedro Vila Ferreira. Senhor presidente, a venda dessa casa, o destino desse dinheiro era comprar a casa de Zé Soares. Não podia ser usado na documentação, não podia ser usado esse dinheiro em outro fim. Então, o requerimento do nosso colega Edicélio, eu voto sim. A gente só quer saber onde é que está o Todd. Obrigado. Raimundo Luciano Souza Sena. Senhor presidente, meu voto é assim. Eu gostaria só de dizer o seguinte: eu acho que eu pedi até o doutor Jesus aqui, e seria importante inserir aí nos pedidos de documentação o termo, tem que ter o termo de doação da família do município. Tem que ter um documento dizendo que a família entregou aquele patrimônio à prefeitura. Foi comprado, né? Então, se tem alguma cláusula que diz que impedia de ser vendido depois, né? No caso foi comprado, né? Não, tem que ver se porque inicialmente eu achava que inicialmente eu entendia que a família tinha doado. Né? Aí é uma outra situação, porque se você vende uma coisa a outra, você também pode pedir do carro vender, né? Agora tem a questão da lei, dizia a forma que o recurso tinha sido aplicado, aí é outra questão, aí tem uma diferença, mas que a gente pudesse pedir também esse documento de compra e venda da prefeita, por parte do município. O voto é sim. É igual o Chicão vender um carneiro para ele disser, ele diz, você não pode Eu já aproveito para informar que a casa continua no patrimônio do município, mesmo tendo sido leiloada, porque do valor que foi leiloado, ela não foi paga no seu total. E quem tem poder do imóvel ainda é a prefeitura. Certo? Mas essa documentação eu acredito que o executivo vai encaminhar a esta casa. Conforme, senhoras e vereadores, em cumprimento do artigo 144 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Luciano Souza Sena, fazer as inscrições para as explicações pessoais. Eu vou falar. Edicélio. Mais? Na vida esquerda? Sim, você está saindo, né? Vereador de Sérgio está inscrito. Palavra do vereador de Sérgio Tagino de Souza. Eu agradeço, senhor presidente. Inclusive, eu me inscrevi para falar na tribuna, mas algumas coisas que a gente está em pauta aqui, a gente tem umas dúvidas, então eu vou deixar para a próxima semana. Eu queria só que ficasse registrado aqui nos anais dessa casa aqui, senhor presidente. Ontem eu estive ali no sítio, nos patos, né, no churrascozinho do aniversário de Rinaldo, filho do doutor Nestor, né? Quero só parabenizar. E até a gente que tem uma família de 7 irmãos, certo? E a gente sabe que toda família existe problema, né? Existe uma divergênciazinha de irmão, tem às vezes aquele irmão
que a gente não se dá muito, né? Mas eu acho muito bonito a forma que aqueles filhos de Nestor, eles se comunicam, como eles se ajudam, a união, sabe, você vê 3 irmãos se abraçando constantemente, sabe, é o Ricardo, o Ripson e o Rinaldo. Eu fico assim admirado, sabe, Chicão, porque a gente vê que nem na própria família da gente não existe esse amor tão grande assim, esse apego de 2 irmãos, de 3 irmãos, né? Então eu acho muito bonito, apesar que a gente sabe também que existem alguns problemas, né, como nós temos, mas eu parabenizo a amizade dos amigos que eles são, um do outro, né? Inclusive o Rinaldo me contando o histórico de vida deles, né? E o Rios, o Dr. Rios, tem ele como pai, o Rinaldo, né? Pelo suporte de amizade que eles são. E outra coisa, senhor presidente, que eu queria até entrar com esse requerimento na próxima semana e pedir a todos os vereadores que pudessem assinar junto com a gente. Ontem eu estive passando ali na passagem molhada ali e pude presenciar um buraco muito grande, sabe? Porque não foi feito aquele serviço agora ali na passagem molhada, não foi? Estava aquele buraco grande ali e o DERT veio e fez o serviço, só que o serviço piorou, viu, senhor presidente? Se observar, se você for daqui para Limoeiro, você vê, cedeu, tem quase um palmo, quase um palmo, cedeu uma parte mais baixa, então ali tem um buraco já também. Então o risco de acidente agora ali, no sentido de Tabuleiro a Limoeiro é grande, você passar numa moto, certo? De carro a gente vê o impacto do seu. Ontem mesmo eu fui aí comer um peixe com a minha família lá e observei realmente, você passa e sente o impacto. Então ali, quem é de responsabilidade do DERT, né? Então a gente vai solicitar, entrar com requerimento pedindo o DERT que possa fazer uma recuperação mais rápida possível ali, para que possa evitar alguns acidentes que possam vir a ocorrer ali. Está muito grande o buraco ali. E outra coisa que foi muito questionada aqui pela essa casa, foi dada sugestão e opiniões, e nessa confusão toda já morreram mais de 38 pessoas afogadas ali, mas eu não poderia lhe parabenizar aquele rapaz ali do outro lado de Limoeiro, que agora fugiu da minha cabeça o nome dele, daquela barracazinha, aquela primeira barraca do lado do Rio de Limoeiro, a iniciativa, Paulo, que aquele cidadão tomou, né? Tanto que nós cobramos aqui da administração para que fizesse aquele trabalho paliativo ali no Rio, botasse aquelas boias, e a gente pode, e eu vou até fazer uma postagem no Facebook, eu bati as fotos dele, inclusive ele usou a inteligência, sabe, Paulo? Ele pegou aqueles garrafão d'água e pintou, puxou uma corda, tá ficando uma coisa bem interessante lá, sabe? Demarcando aquela área de perigo todinha, ele fez. Então a gente tem que realmente parabenizar. O município realmente poderia ter feito aqui, porque realmente os gastos, o custo é muito baixo, certo? Então não posso deixar aqui de esquecer de parabenizar. Infelizmente me esqueci o nome dele agora, né? Mas que fique registrado, e o senhor presidente vai ver, acompanhar no Facebook, eu vou tentar fazer uma homenagem a ele e parabenizar e o reconhecimento do trabalho dele. Muito obrigado e até a próxima sexta. A mesa que agradece a compreensão de Vossa Excelência. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento do artigo 171 do Regimento Interno sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro encerrada a presente sessão com a execução do hino Tabuleiro do Norte. Sol nasce alegre,
anuncia uma bela vitória. Hoje livre por marchas sem fim, confiante em Jesus para a glória. Nossos filhos verão tua história e honrarão os seus pais a memória. Terra predestinada de Deus e um amigo de paz e de amor. Hoje és livre e os filhos teus, liberdade tragam todos com ardor. As campinas, o céu e as florestas também vibram em seus hinos de festa. Salve é salvo, com nós sempre amado, tabuleiro de belo passado. Os teus filhos te querem exaltado, querem ver-te Meu celular tá rodando. A culpa